Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. O programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. E tem o apoio cultural das empresas Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Clínica Lírios, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Camacho Consultores, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, que é a artista Mariana Araújo, em seu ateliê. Olá, Mariana, olá. Bem-vinda ao programa. Obrigada. E hoje nós vamos então conhecer o teu trabalho como artista, as tuas técnicas, e eu gostaria de te perguntar como é que tu chegou nessa descoberta desse dom artístico, como é que tu foi te aproximando, desde quando, como é que tu foi sentindo isso, que começou a te fazer a pintar? Você sabe, eu sempre gostei de pintar, sempre, desde criança, é até difícil dizer quando começou, né? Eu sei que os meus pais achavam esquisito, porque eu ficava acordada até altas horas da noite fazendo. Eles achavam assim, e às vezes eu queria acordar de manhã bem cedo, porque eu queria pegar um desenho, uma determinada luz. Mas bem criança mesmo. E aí então assim, olha, eu não me esforçava para aula de matemática, mas me esforçava para fazer o... Sim, que legal. E era assim, para ti mesmo ou era uma aula que tu, não, na era escola? Era porque tu queria pegar aquilo, olha, bem coisa de artista mesmo, hein? Aí quando chegou no colegial, um pouquinho antes, ginásio, colegial, ficou um pouco desorganizado, assim, né? Eu não fazia com tanta frequência. Tem altos e baixos, né? Sim. Tem horas que você... Mas já faz um tempo já que eu tô com uma certa constância, assim, de produção, de fazer as coisas, Mas eu sempre gostei, sempre. E nessa época, quando tu era criança, que te estimulava, tu morava em casa, ou apartamento, ou em algum lugar para fora? Eu morava em casa. Não, sempre morei em São Paulo. Ah, na cidade de São Paulo. São Paulo não tem a natureza, mas é um pouco difícil lá as coisas. Sim, você tem que sair de casa para... Eu tive um pouco de sorte, porque eu tinha uma amiga
muito próxima e ela tinha um sítio, né? Tu frequentava. E o pai dela era artista. Olha. Então a gente fazia coisas. Você sabe que você estava me perguntando isso outro dia? Eu fiquei pensando, é mesmo? Onde será? Porque aí a gente começa, né? Exatamente. Quer estimular. Eu ia te dizer, talvez tu ainda não sabe exatamente, mas daqui a pouco vai começar a vir Então, e aí... essa informação. Então, e aí ele fazia muita coisa em pedra-sabão, mas ele pintava também, pintava a óleo. Então eu, bem cedo já, com uns 9, 10 anos, eu já fazia pintura a óleo. Já, eu tenho um cachorro. Mas não aprendeu nada com ele, com este? Não, era só mais o prazer de ficar ali no ateliê. Tu pintava sozinha ou tu ia em algum ateliê para pintar? Mais tarde. Em 10 anos tu ainda pegava sozinha, aquela coisa de pegar um papel, pegar as tintas e ir fazendo. Não, quando eu já tinha uns 9, 10 anos, eu já ia para um lugar. Já ia para um ateliê para aprender? Já ia, tinha uma professora que eu gostava muito. Hoje eu fico vendo, ela fazia uns negócios que não era bonito. Mas eu achava aquilo lindo, sabe? Então eu ia lá e fazia, mas aprendia assim, a técnica. Isso. E sabe que é bacana? Você num lugar que é propositadamente feito para isso, para pintar, para desenhar, é outra coisa. Sim, né? É outra coisa. É outra coisa. Tu você fica não ali faz, sentado, tu tem o cavalete. E é concentrado para isso, né? Você não perde. É muito bom. Eu também já fiz assim em ateliês e é muito bom. Tu tira aquela tarde para aquilo. Exato. Tu investe se concentra em ti. naquela. É muito bom. Não fica um negócio amador, né? Não. Eu tinha um professor que ele dizia assim, você ele falava assim, ele perguntava para mim, quando você está em casa, como é que você desenha? Se eu já estava mais adulta. Aí eu disse, eu pego uma folha de papel, faço assim, não sei o que e tal. Nossa, que respeito, né? Porque eu falei que eu sentava assim, às vezes eu ficava vendo TV. Sim, eles querem... Tudo tem uma postura, e ele falou assim, né? sim, porque você tem que ter respeito por aquele momento. Olha, porque que você bárbaro. é bacana, né? Muito bacana. A gente tem uns mestres assim que passam pela vida da gente, que dizem depois coisas, que a gente, né? É legal. Às vezes dão bronca, né? Claro, mas a gente aprende, porque ele está tendo o olhar de artista, né? Sim, de mestre. de responsabilidade. Com quem a gente pode aprender, a gente tem que ser humilde para aprender. Né? É verdade. E a tua motivação na área artística sempre foi a pintura ou tu chegou a fazer desenho também? Porque o desenho também traz aprimoramento proporcional de proporção. É meio indispensável você desenhar, eu acho. Senão, tu acha? Eu acho, porque senão fica... Mas sempre desenha igual, para tu fazer uma pintura tu tem que desenhar. Exatamente. Apesar de que para a arte mais espontânea, que é o splash, como eles chamam, né? Mas você, até para fazer o splash, fica mais bonito se você tem uma técnica de desenho, eu acho. Porque é como se você mandasse mais na tua mão, né? Eu acho. É a minha visão, pelo menos. E porque, claro, existe a arte do desenho, que é onde a gente pode desenhar com carvão ou com lápis e faz as texturas, faz a luz e sombra, isso é uma outra arte, né? A pintura, sim, é verdade, né? Então, assim... sempre mais para pintura. Então a pintura já... Tu usa o desenho para estruturar. Isso, né? É isso aí. O quadro, a tela. Mas depois começa com a tinta. Sempre mais para pintura. A fazer luz e sombra. Você sabe que eu gostava muito de história em quadrinhos, né? Tu gostava? Gostava. Eu ainda gosto, cara. Olha, eu vou fazer um programa sobre história em quadrinhos. Vai ser bárbaro, Olha, muito legal. E eu lia gibi também quando eu era criança, eu adorava. Tem coisa muito boa. Sim, porque era desenho, né? Tu viu como o artista ele se comporta diferente, né? Ele era desenho, então a gente gostava, né? E nessas... e tem alguma, assim, alguma expressão que te agrada mais? Alguma... figurativo, natureza? Olha, eu gosto de fazer tudo, mas esses mais de splash mesmo, é mais gostoso fazer. Né? Tudo bem, são exercícios, dá muito prazer fazer. Tudo são exercícios, mas eu acho que o splash, É verdade, eu também ele gosto. Solta mais, eu acho. É indispensável você fazer. Todo mundo tem que ter essa experiência. É importante começar pelo figurativo, né? E depois partir para outras técnicas. Nós vamos fazer um breve intervalo e continuamos falando com Mariana Araújo sobre outras inspirações e outras técnicas dela.
Aguardamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Cláudio Espanhol, Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor, em nossas mídias sociais, os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda. Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Estamos de volta apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. E tem o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Estamos hoje aqui no ateliê da artista Mariana Araújo. Mariana, falando assim de pesquisas, né? A gente sempre, como profissional, o artista não é diferente, ele tem as suas pesquisas, né? Às vezes como fonte de inspiração, às vezes porque ele quer algo novo, então ele vai por alguns caminhos. Como é que tu faz essa pesquisa? E se tu tem artistas que tu te inspira, que tu aprecia, como é que funciona? Olha, se a gente pensar, eu acho que eu não sou muito organizada, vamos dizer assim, né? Eu não tenho, mas eu tenho artistas que eu gosto à medida do tempo que eu me apaixono. E aí eu quero fazer só aquele... Te apaixona por temporada. Exatamente.
Um aqui, outro ali. Legal. Então, por exemplo, essa pintura aqui é do Sasso Ferrato. Eu me inspirei no Sasso Ferrato, que é um italiano, né? Entendi. Da época do Renascimento. Aí teve uma época que eu fiquei assim apaixonada, alucinada. Eu queria comprar tudo quanto é livro, aí não achava, porque não é fácil de achar algumas coisas, Sim. né? Uhum. E procurava na internet. E aí esse quadro, por exemplo, eu tirei da internet e imprimi. E aí eu usei essa impressão para poder fazer o quadro. Usou de modelo para tu pintar. Mas se você pergunta assim se eu tenho algumas preferências, tenho. Eu gosto muito dos artistas do Renascimento, claro, Sim, né? uhum. Tem muitos artistas brasileiros excepcionais, né? Da Academia Imperial tem coisas muito bonitas, Sim. muito bem feitas e muito lindas mesmo, né? Bastante figurativas. Tu gosta dessa questão da paisagem e da figura humana, Gosto. Principalmente da figura humana. Até. Que se vê muitas linhas da estética e da proporção ali, né? Sim, sem da dúvida. divina proporção. Sem dúvida. Mas eu gosto também do informal, né? Como a gente estava falando. Sim. E quando que tu conheceu o Celso Ferrato? Foi aqui? Sasso Ferrato quando foi aqui ou tu estava viajando? Na verdade, eu conheci ele através de um livro, né? Tá, tu enxergou. Porque assim, eu gostou da imagem. Eu estava procurando um outro artista também da época do Renascimento, chama Gaudêncio, né? E aí eu comprei um livro, eu consegui achar um livro de um italiano que é 10, que precisa saber italiano para ver. Mas tem um vídeo dele maravilhoso, chama Federico Zeri. Ah, sim. É fantástico esse cara, lindo. fantástico. E aí ele fala do Sasso Ferrato, e aí tu foi porque eu fui atrás do Gaudêncio, ele falando do Gaudêncio. E aí eu vi a imagem e falei, meu Deus, mas isso é lindo. Aí eu... então nessas pesquisas, como a gente... Por isso que é importante a pesquisa, né? Você não pode parar, A pesquisa é muito importante, porque aí tu vai, digamos, automaticamente em busca do novo, inconscientemente tu tá indo em busca do novo, né? E também não é só isso, a pesquisa e conhecendo outros artistas, como a Mariana tá falando, e aí então tu pega uma imagem do Sasso Ferrato, ou do Gaudêncio, e tu usa como modelo, tu tá exercitando várias coisas, a proporção, a luz, a sombra, a textura, né, o deslize do pincel, a tinta. E o amor também, né, porque... Tu tá te deleitando ali. Exato. Isso é muito bom. Tá vibrando com a obra. Isso. Legal. E tem, assim, além desses que tu citou, desses artistas que tu citou, tem alguns que tu te inspira ou alguma corrente artística, por exemplo, além do Renascimento, né? Que tu falou, Renascimento realmente tem obras belas. Eu tenho uma preferência por essa época, mas até é uma preferência porque naquela época o ser humano era o centro. Sim. Né? Então isso é bonito, porque vinha de dentro, a referência era sempre o humano. O humano. Sempre, isso é muito bacana. Né? E na verdade foi um momento em que foi criado a perspectiva, né? Os pontos de fuga, foi um momento muito evolutivo tudo para o ser humano. Depois dos gregos foi essa época. Você sabe que teve uma exposição lá em São Paulo, muito bacana, chamava Rafael e a Concepção de Beleza. Né? Olha. E como começa a exposição? Aí você pensa, eles vão colocar aquelas Madonas do Rafael. Não, o cara fez uma exposição muito bacana. A exposição começa com um matemático. Começa com um matemático, falando de perspectiva. É muito bacana. Aí tem um quadro, inclusive, do Leonardo da Vinci com esse matemático, que ele fez em homenagem ao cara. Então, é assim, chama Marcílio Ficino, o cara. Sim. Não sei se eu acertei o nome, porque a gente começa a acertar, a gente começa a esquecer os nomes. Mas é bacana que ele começa exatamente desse jeito, a exposição. Olha, gente, não é por acaso.
mas nós vamos ter alguns programas onde a gente vai falar sobre a matemática aplicada e como ela está presente Em tudo. em tudo, né? Então, muito interessante essa exposição onde um matemático começa O Pitágoras dizia que a matemática é que nem a música, ela é divina. Né? Sim, Ela tem uma proporção. sim. Então ele dizia que os números eram algo divino. Aliás, tudo da natureza é divina. A natureza é divina, tem algumas pessoas que se expressam assim, né? Então eles buscam no Renascimento, as esculturas eram maravilhosas, né? Também já desde os gregos. O ponto principal do Renascimento foi a questão da perspectiva e do indivíduo, do humano, né? Isso Chegar é muito na bacana. proporção do ser humano. Mas todas as correntes proporcionam coisas bonitas, né? Impressionismo, Sim. todas têm. Mas principalmente na imagem, né? Na vitalidade da imagem, né? Eu acho que sim, uma imagem que alimenta a alma, que faz aquela troca do reflexo, né? Eu te dou e tu me dá, né? E alimenta, é como a música, né? Se existe a divina proporção na matemática, na música e na pintura, é porque ela está alimentando a alma, é sempre divino. É o ser humano que tem capacidade de captar Divino. isso, né? E passar. Por um Nós instante vamos ele é eterno. para um breve intervalo Já estamos e falando aqui. continuamos falando com Mariana Araújo aqui no ateliê dela. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural. Arte estilo molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Cláudio Espanhol, Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor em nossas mídias sociais os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo, 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção.
voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. É um programa realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e tem o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Continuamos conversando com Mariana Araújo no seu ateliê aqui no Recanto Maestro. Mariana, gostou de montar teu ateliê aqui? Foi divertido? Ficou muito bonito, viu? Foi. Muito bonito. Foi um pouco... Até você estimulou um pouco isso, sim, né? Porque... Claro. Mas assim, aí eu tô satisfeita, eu acho que vai construindo, né? Sempre Tem várias obras aqui de vários períodos que tu pintou. Tem coisas desde 1990. Eu tô vendo várias datas. 2014, esse aqui é mais recente, esse já tem uns 3 anos. Esse é bem novo, eu fiz faz pouco tempo. Sim. Esse enfim, tem várias. E sobre as técnicas que tu usa, tu tem trabalhado com qual tipo de tinta, qual tipo de material aplicado em qual tipo de superfície? Olha, eu gosto muito, a técnica que eu gosto mais é o óleo. O óleo? É o óleo, porque assim, ele deixa você, pra mim pelo menos, eu me sinto mais livre fazendo com óleo, porque ele estica, Ele uma tinta desliza. ele desliza, né? Mas... E até para refazer, para retocar, ele é muito plástico. Ele é mais plástico mesmo, a palavra seria essa. Mas eu gosto muito de trabalhar com acrílica também, né? Esse foi feito em acrílico, tem vários em acrílico aqui. E tu pinta em tela, em tecido, em papel, em madeira? Qual a superfície que tu usa? Ultimamente eu tô usando muito papel, aquele papel mais grosso, sabe? Sim. Que suporta bem técnicas... O canson de gramatura bem espessa. Bem espessa, sabe? Eu gosto porque, por uma questão até prática, porque ele ocupa pouco espaço. Sim, né? dá para Porque levar, a tela tem um transportar. problema. Exatamente, a tela... Mas a tela realmente, ela eu acho assim, eu sinto mais prazer fazendo na tela. Sim. Eu percebo assim que me agrada mais. Né? Porque às vezes tu pinta aqui no Recanto, às vezes tu pinta em São Paulo, ou se tu viaja para algum outro lugar, tu costuma carregar teu material? Assim? Eu costumo carregar um estojinho. Ai, que nem eu. De aquarela, né? Isso, exatamente. E os pincéis. Exatamente. Que aí se deu aquela vontade... Precisa. É muito bom. Se dá aquela vontade de esperar o amanhecer e pintar a luz, né? Você sabe que uma vez eu vi um programa sobre uma artista e ela dizia que ela começou a desenhar mesmo quando ela aprendeu a levar coisa com ela, entendeu? Que ela não fazia, ela pegava, parava num lugar, aí você tinha que viajar, não pintava, entendeu? Isso, às vezes dava vontade, e você precisa mas não treinar, né? Você É. precisa treinar, você precisa estar sempre fazendo. Assim, Era isso que eu ia te dizer. Por exemplo, nesse quadro que tu tens aqui, ele tem um nome? Para eu chamar ele pelo nome? Isso aqui foi feito em cima de chama Primavera, a chegada da primavera. Foi feito em cima do Nicolas Poussin. Nicolas Poussin. Teve uma época que eu fiquei apaixonada por esse artista, é um artista francês. Os franceses gostam muito dele. Chamam ele, inclusive, de Rafael Francês. Nicolas Poussin. Tem uns cavalos lá em cima nas nuvens? Tem, olha, aqui legal. é o Deus Sol chegando, né? É o Deus Sol chegando. E aqui é a deusa Flora espalhando as flores, né? Aqui é a ninfa Eco com o Narciso, né? Se olhando no espelho. Ela apaixonada por ele. Que amor. Ela apaixonada por ele e ele só dando bola na própria aparência dele. Onde está dando na água. E esse quadro foi interessante, porque esse quadro eu demorei muito para pintar. Eu fiz ele, aí eu fazia outros, aí eu voltava para ele. Então, o que acontece? Algumas figuras no fundo estão menos bem feitas que as figuras da frente, primeiro, né? Então aqui eu não fiz, eu descobri um negócio, tinha um pincel que era melhor de pintar, não sabia. E foi aprimorando a tua aprimorando. técnica aí nesse quadro, né? Então você pega essa figura aqui, por exemplo, ela tá menos bem feita do que essa aqui.
Aí eu poderia até ter refeito, né, É. para ficar no mesmo espírito, mas eu achei melhor deixar assim, porque Faz achei- bem pra ti mesmo olhar a Isso. tua evolução, Exato, né? isso Que eu mesmo, percebi. isso mesmo. E faz parte, a gente vai evoluindo. Esse quadro, digamos assim, foi praticamente uma escola, um estudo, Sim, né? sim, de sim. evolução que tu Sim, foi sim. aprimorando. Gostei muito dessas A flores luz, aqui. os próprios cavalos. Cavalo não é uma coisa fácil de fazer. Esse cara, ele era apaixonado pelos romanos e pelos gregos, né? Essa figura aqui é uma figura que tinha muito em Roma, era uma estátua que falava do erotismo, né? Da força, da virilidade. Sim. É. E a gente vê também uma luz, né, do próprio quadro vindo lá de trás daquela, eu não sei o que é aquilo ali, é uma árvore, um tronco atrás daquela árvore, uma edificação, Sim, alguma coisa sim, assim. sim, sim. Tem uma Aqui luz tem que uma- vem de lá, bonito, né? Isso dá uma força assim também. Ficou muito bonito. E em relação esse é um quadro formal, que a gente diz, né? E tem o quadro de expressão informal, né? Perfeito, Que tu chamou de splash. Eu acho que é importante a gente... Mas informal é mais adequado. a Eu acho que você gente tem razão. saber também, né, essas diferenças, porque às vezes a pessoa acha que é uma arte que tu só joga a tinta, Sim. mas ela pode dizer muito ou nada, Isso, né? isso. E não que o nada não tenha valor, ela pode dizer muito, mas às vezes não faz aquele diálogo de vitalidade com a alma que porque às você tem vezes que um fazer o renascentista... fruidor tem que curtir, né, É. junto, senão não É. funciona. Né? Então não é só jogar, Sim, né? é. Até porque o jogar faz parte do estado psíquico da pessoa. Até aquele negócio que a gente estava falando, você, até para você fazer essa, sem se preocupar com a forma, na verdade não é um jogar, é não se preocupar com a forma. Isso, Né? não se preocupar com a Você forma. não querer limitar, porque o figurativo limita. O Kandinsky tem um livro dele que ele chama do espiritual na arte. É verdade, é Do espírito. bonito esse livro. É lindo Aham, esse livro. Do E ele espiritual na fala arte. isso, que quando você se liberta da forma, você é mais sincero ainda, porque Isso, ali olha que não tem bonito. como você mentir, porque É. você está se É. expondo, né? Porque quando tu usa a forma, tu pode mentir, tu pode fazer uma forma bela, Sim, né? isso. Agora quando tu, né, transcende isso, né? Você vai além, né? vai buscando outras, deixa livre, né? Vai pintando. Mas se a gente deixa ir um escorrendo. pouquinho mais, falando um negócio lá do divino, né? Que o divino está em tudo, é isso, né? Exatamente. Não Porque está aí vem preso o- em nenhuma, são várias formas possíveis, né? Porque na verdade a gente pinta com o espírito, né? Quando ele é presente, né? Então é bacana. Tem que dar uma forcinha para ele ficar presente. É verdade. Senão você atrapalha. Mariana, nós teríamos muito mais assuntos para conversar, mas a gente precisa encerrar o programa. Nós podemos fazer depois uma nova entrevista até da gente trocando esse momento do pintar e a gente diluindo a tinta e a gente pode conversar mais sobre essa bom. questão informal, né? Tá bem, tá bem. E vai ficar uma pergunta no ar, disposição. né? Por que ela escolheu advocacia e não escolheu belas artes, né? Vai ficar essa pergunta no ar. Para o próximo programa. As duas. Ok, obrigada, Mariana, pela Obrigada tua a presença. você, Lígia. Nós precisamos encerrar o programa, então nos vemos nos próximos e eu espero você.
Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional.